Eu tenho como principal objetivo, querido, essa noite ministrar a pura e genuína palavra do Senhor. Só que antes eu quero liberar uma palavra de mim mesmo para o Dodô. Eu falei para ele que hoje ele pode sair daqui namorando. Dodô, nem você mesmo acreditou, cara. Cadê ele? Foi embora. Tá lá? Se escondeu. Pessoal, eu estou com uma expectativa mesmo por aquilo que Deus vai falar conosco, porque todas as vezes que a gente debruça sobre a palavra de Deus, todas as vezes que a gente se coloca diante da palavra de Deus revelada, a palavra rema é aquela que vem de encontro com a nossa necessidade, ela sempre nos transforma. Você nunca encontrou na história alguém que se encontrou, teve um encontro com Jesus e recebeu aquela palavra no coração, que eles continuou da mesma maneira. Você via os fariseus, vocês viam os religiosos, mas eles não aceitavam no coração aquela palavra, a palavra de Jesus. Mas mesmo que eles não aceitassem, a palavra confrontava. Então o objetivo com essa palavra é que você saia da sua zona de conforto. É como se você hoje fosse a um massagista e ele começasse a colocar a tua coluna no lugar, voltar à origem. Porque às vezes a gente se acostuma demais, nós nos adaptamos com as dores que a vida começa a nos marcar. A gente começa a se acostumar demais com as coisas que o mundo nos oferece. Então o tema da mensagem que eu estarei ministrando para você hoje diz sobre a ardente expectativa. Diga, ardente expectativa. Não, fala com convicção. Ardente expectativa. Quero ler o texto com vocês, que está lá em Romanos, capítulo 8. Eu quero ler alguns versículos, e eu vou me dar atenção a esse texto. Quero trazer uma palavra expositiva em Romanos. Eu não vou sair para lugar nenhum, eu vou estar apenas nesse capítulo, para que a palavra revelada, ela possa falar ao teu coração, amém? Antes de ler a palavra, eu quero orar. Pai, em nome de Jesus, eu estou aqui, Senhor Deus, na tua total dependência do Senhor, para que essa palavra, Senhor Deus, ministrada, ela possa encontrar um coração sedento, um coração disposto a ouvir a tua palavra, ter as suas estruturas abaladas, mas acima de tudo, Senhor Deus, ter a sua vida transformada, e a tua palavra, ela tem esse poder, porque o Espírito Santo é aquele que ministra a palavra em corações sedentos, em corações que têm anseio por aquilo que o Senhor mais ama, que é vidas salvas, redimidas pelo poder do nome de Jesus. Obrigado por tudo, Pai, em nome de Jesus, amém. Romanos capítulo 8, versículo 1, diz o seguinte: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu vou ler agora o versículo 12, filho, você que está na projeção, versículo 2 agora. Portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que sua natureza humana lhes pede. Versículo 13. Eu vou ler na RA, eu vou preferir no texto que eu estudei. Assim, versículo 12. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne, porque se viver de segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificados os feitos do corpo, certamente vivereis, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Versículo 18 diz:
porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Eu vou ler de novo esse texto, porque esse texto é o que eu quero que ele chegue ao teu coração, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação seja redimida do cativeiro da corrupção, pois a liberdade é a glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação em um só tempo geme e suporta angústias até agora, e não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Querido, o texto por si só, ele já começa a nos chacoalhar. Ele já começa a nos tirar da nossa zona de conforto. E eu não tenho como expectativa nenhuma. Querido, o Evangelho é boas novas. Então hoje eu tenho para a sua alma cansada, para a nossa alma cansada, cheia com esses problemas, boas notícias. Hoje é noite de boas notícias para a nossa alma. Porque sabe por quê? Porque a nossa alma, ela tem um endereço. Eu e você, nós somos simplesmente forasteiros neste mundo. Só que muitas vezes nós nos acomodamos, nós gostamos das coisas que por aqui estão. O tema central desse capítulo é a segurança da salvação que temos em Cristo Jesus. Diga, salvação em Cristo Jesus. Querido, nós temos uma segurança, nós temos uma certeza, nós temos um selo, porque se com Cristo nós entregamos a nossa vida, nós temos a plena convicção que com Ele nós reinaremos. A segurança da minha vida e da sua vida não é a quantidade ou simplesmente o fato de você estar aqui. Porque o que revela para onde você está indo não é simplesmente aonde você vai, querido, mas é a entrega total do teu coração diante da palavra revelada de Deus. O capítulo 5 de Romanos, ele fala sobre a justificação. O capítulo 6, ele fala sobre a santificação. O capítulo 7 fala sobre a libertação da condenação da lei. Agora, o capítulo 8 trata do ministério do Espírito Santo. Só que o ministério do Espírito Santo, querido, ele vem testificar algumas coisas na minha alma e na sua alma, que não é simplesmente um arrepio. Faz parte. Mas a totalidade do ministério do Espírito Santo hoje não é apenas isso. Aqueles que são de Cristo, já não há condenação. Tem alguém de Cristo aqui, querido? Tem alguém filho de Deus, lavado e redimido pelo sangue do Cordeiro? Por favor, se manifesta aí, porque não há condenação na sua vida. Não há condenação para nós que estamos em Cristo Jesus. Já começa por aí. Porque em Cristo Jesus a nossa natureza foi modificada, foi alterada, querido. O Espírito Santo inclina o nosso coração a pensar nas coisas de Deus, em vez de pensar nas coisas da carne e do mundo. Por isso que o Espírito Santo vem aqui. Jesus foi, mas Ele enviou o seu Espírito Santo, porque Ele começa a falar de onde nós somos. O Espírito Santo, Ele testifica que somos filhos de Deus. Ele começa a nos mostrar a indignação que nós temos por as coisas deste mundo. E quando eu falo as coisas deste mundo, é o pecado que está aí, de uma maneira tão natural e comum. E assim será até a volta de Cristo. Não há condenação, porque o Espírito de Deus habita em nós. Por isso, nós temos a condição de chamá-los de Abba, Pai. O Espírito Santo, quando Ele testifica no nosso coração, Ele nos diz que nós temos a liberdade de sentar na mesa do Papai.
Sabe, isso que nós precisamos compreender. Quando o Espírito Santo começa a ministrar no nosso coração que nós somos filhos, nós não podemos entrar na igreja como se nós fôssemos estranhos. Tem muita gente que corre atrás de oração de X, Y, Z. Tem muita gente que precisa o tempo todo, e é necessário você ser ministrado pelo seu discipulador, pelo seu pastor, mas deixa eu te falar, não há ninguém que intermedia entre você e Deus. Você tem um livre acesso ao Pai porque você é filho e você é filha. Filho não pede licença, eu falo para os meninos, filho não pede licença para abrir a geladeira do pai. E detalhe, filho querido, quando vai fechar a geladeira do papai, ele não fecha com a mão, ele faz assim, ó. Porque ele tem liberdade na casa do pai. Deixa eu falar, essa noite é uma noite de você entender a sua natureza como filho e como filha de Deus. Só que Abba Pai, no versículo 15, coloca lá para nós, é o Ed, né? Te amo, Ed. Versículo 15, o Ed está em todas. Pois vocês não receberam um espírito que o escravize, para novamente temerem, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba Pai. Abba Pai é uma expressão aramaica usada pelas crianças para falar com seus pais. Significava papai. Significava paizinho. Crianças, querido, ele sabe o que é estar no braço dos pais, do seu pai e da sua mamãe. E o diabo, e aí eu vou falar uma coisa muito séria para mim e para você aqui essa noite. O diabo não se preocupa quando você sai à noite e vem para o culto dos jovens. O diabo se preocupa quando você sabe que você é filho. E que para você está reservado, não é simplesmente uma esfirrazinha, não. Está reservado um grande banquete. Um banquete espiritual. Um banquete onde a sua alma não se contenta simplesmente com palavras de autoafirmação. Onde a sua alma sofrida, cheia de angústia, cheia de pesares, não se contenta simplesmente em você vir a um culto e receber uma oração, não. É uma alma que entende que nos braços do papai e no colo do papai há consolo, há vida, há alegria, há descanso. Agora, como sabemos que nós somos filhos? Por esse testemunho interno do Espírito Santo em nós. Sabe aquela voz que fala assim, filho, eu te conheço. Filho, eu estou contigo todos os dias. Essa voz interna, ela testifica de que nós somos filhos. Amém? Então, não há condenação. Se você tem o seu espírito, você já tem esse testemunho. Que você é genuinamente um filho de Deus. A certeza da salvação é pessoal, íntima e privada. Ninguém pode tirar a sua salvação em Cristo Jesus. Nem morte, nem angústia, nem perseguição, nem as coisas do presente, nem do porvir, nada poderá tocar na sua vida. Por isso que eu digo, querido, nós estamos muito acostumados com as coisas do presente. Pastor Danilo fez uma excelente série de mensagens sobre ansiedade, medo e depressão. Na verdade, ele foi muito ousado por Deus. Porque nós pegamos assuntos muitas vezes encobertos debaixo do tapete, muitas vezes pouco tocado na igreja, assim como sexo. Porque não é um assunto tão espiritual. Dizem. E aí, quando muitas vezes a gente se sente culpado por tantas dificuldades que nós passamos, e a gente entende por essa teologia que não é bíblica, uma teologia de que você vai vencer sempre, de que você vai estar sempre bem. Esse modo de viver do Instagram, que diz que você está sempre cercado de amigos, e a gente sabe que a realidade não é essa.
Às vezes você está dentro do quarto sozinho, com uma cadeira e uma Bíblia aberta, e só o Espírito Santo ministrando no teu coração, e ainda assim você está com Ele. Pelo poder do Espírito Santo, eu sou livre do domínio da carne. Diga, domínio da carne. Eu não vivo obrigado a uma vida de pecado. Pelo domínio, olha o que diz o versículo 12. Coloca aí, filho, versículo 12. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeito a ela. Essa sujeição a carnes é sinônimo de escravidão. A sujeição às coisas deste mundo significa que nós não entendemos que nós somos forasteiros aqui. Paulo faz um contraste entre os sofrimentos do tempo presente e a glória que há de ser revelada. Eu vou ler de novo essa frase. Paulo faz um contraste entre os sofrimentos do tempo presente e a glória que há de ser revelada. E aqui que está o cerne dessa mensagem. Os sofrimentos do tempo presente, eles não nos definem. O sentimento que muitas vezes você tem no seu coração, ele não te define. Eles não nos definem. A quantidade de amigos que nós temos ou que nós deixamos de ter, a quantidade de dinheiro no bolso ou a falta dele, não nos define. O que nos define, querido, é a intensidade e a intencionalidade do nosso coração de saber que nós temos um selo que chamado Jesus Cristo ali na cruz do Calvário colocou no nosso coração. Nós estamos numa geração onde tudo deve ser algo que vem me beneficiar. Se alguém olha torto para mim, se eu estou passando por algum momento de dificuldade, de enfermidade, eu sou a pior pessoa. Talvez esse momento está exatamente definindo que você é um filho muito amado e por isso Deus está te preparando para algo maior e melhor. Todo mundo está em busca de felicidade. Todo mundo está em busca de acomodação, e a acomodação é a mesma coisa que morte, e Paulo tinha essa consciência. Paulo tinha essa consciência. Versos 18, coloca aí, versículo 18. Versos 18, coloca aí, Ed. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que há em nós a ser revelada. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Agora, por que sofremos? Eu sei que se você é tão humano quanto eu, em algum momento você já se questionou. Deus, por que isso está acontecendo comigo? Deus, por que eu estou passando por isso? Por que isso aconteceu comigo, Senhor? Eu sou teu servo, eu sou tua serva. Eu vou à igreja. Aí a gente começa a querer barganhar com Deus. Agora, por que nós sofremos? Porque há uma expectativa e um anseio no apóstolo Paulo de que a sua alma regenerada e consagrada começa a entrar em conflito com o tempo presente. Deixa eu falar uma coisa, a nossa alma regenerada, salva em Cristo Jesus, o texto de Romanos, ele começa a dizer, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, se você não tem Jesus, essa mensagem ainda não é para você. Essa mensagem é para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aqueles que estão em Cristo Jesus, que tem Jesus como seu Senhor e Salvador, ele entende, o seu espírito, ele entra em conflito com as coisas deste mundo. Não é natural ele se satisfazer com as coisas deste mundo. Não é natural ele se conformar com as coisas deste mundo. Por isso que entra em conflito.
Filipenses, olha, isso é tão sério que Filipenses capítulo 1, versos 23 e 24 diz assim: mas de ambos os lados estou em aperto, diz o apóstolo Paulo, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Eu estou falando aqui do apóstolo Paulo, que por causa do evangelho, houve perseguição sobre a vida dele, passou por naufrágios, foi perseguido, houve sentenças de morte sobre a vida dele. E a vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, querido, é baseado em momentos que, se você não tiver a percepção de onde você está indo, você vai achar que aquilo é o fim. Por isso que eu digo, as circunstâncias do presente não me definem para onde eu estou indo, querido. As circunstâncias do presente definem como a minha alma está sendo preparada para a glória que há de ser revelada. Se você está passando por um momento de dificuldade, um momento de deserto, deixa eu te falar, a tua alma só está sendo fortalecida por Deus e em Deus, para que você saiba para onde você está indo. Deixa eu falar uma coisa, uma velha e antiga mensagem, e que ela precisa ser atual em nossas vidas. Nós somos forasteiros aqui. Nós não somos deste mundo. Por isso que o evangelho é loucura. Os caras olham para a gente e falam, esse menino é louco, essa menina é louca. Sim, porque nós não somos daqui. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim, cara, eu sabia que você era uma pessoa estranha. Não, vira para a pessoa que está atrás, eu via que você tinha algo estranho. Agora, deixa eu falar uma coisa, sabe qual que é o grande problema? Sabe qual que é o grande problema, querido e querida, jovem? É quando a gente já se tornou tão parecido com esse mundo que ninguém percebe a diferença em nós. Tem muita gente que na escola continua colando. Tem muita gente que começa a namorar, continua fazendo sexo. Tem muita gente que vem para o culto e depois vai para as baladas. Deixa eu te falar, isso não é ser diferente. Ser diferente é quando a palavra nos transforma. Quando a palavra nos liberta. Por isso que eu estou te falando, essa palavra é para os filhos de Deus. Não é para aquele mais ou menos. Deixa eu falar, mais ou menos não entra no céu. Mais ou menos não entra no céu. A profecia só é dada para os filhos. E quando a profecia é revelada aos que não são filhos, ou ele entrega a sua vida a Jesus, ou ele entra em condenação, automaticamente. Por isso que eu digo, essa palavra ela vai ser como um massagista na tua coluna deslocada. Não, você não está entendendo. Eu quero que você volte hoje para sua casa em crise. Eu quero que você fale para o seu amiguinho, e fala assim, toma aqui meu lanchinho do Habib's, porque eu vou para casa orar, porque eu preciso me converter a Jesus. Eu quero que você fala, não, de verdade, o meu anseio, imagine Jesus, é que se você entrou aqui namorando, e esse teu namoro está te levando você a pecar, vira para a pessoa que está olhando e fala assim, eu não quero mais viver com você, é para você terminar. Se você estava namorando, olhando para aquele crush e ele não é de Jesus, você vai falar assim, eu já recebi a palavra, sai da minha vida, encosto. Agora eu tenho uma pergunta para a sua vida. Há uma forma como o cristão, o discípulo, enfrenta a dor, a perda ou as dificuldades do tempo presente. Por isso que eu digo, é boas novas, querido. É boas novas. Existe uma forma. E eu sei a seriedade dessa palavra, querido. Eu sei a seriedade dessa palavra. Porque existe uma forma como nós enfrentamos a dor, a perda ou as dificuldades do tempo presente. Eu quero te fazer uma pergunta. Como Deus quer que eu viva com os sofrimentos presentes? Como Deus quer que eu viva com o sofrimento presente? Não há coroa sem cruz.
Não há coroa sem cruz. E não há herança sem morte. Não há coroa sem cruz. Então, se você, querido, está enfrentando um momento de dificuldade, na sua vida, deixa eu te falar, isso é um bom sinal. Você está na melhor fase da sua vida. Você não está entendendo? Você está na melhor fase da sua vida quando você passa por dificuldades, por perseguições, por angústia da sua alma. Porque no mínimo, como diz Tiago, você vai sair aprovado e fortalecido com a sua fé. E o evangelho de Jesus não é para menino na fé, é para homem e mulher de Deus aprovado. Em meio às dificuldades e em meio às provações. Rapaz, eu não vim aqui para te dar, mas eu já passei tanta dificuldade na minha vida. Querido, eu falo com o maior orgulho, eu já falei isso várias vezes, eu sou do interior do Tocantins, Israel conhece lá. Eu fui criado no meio dos índios. Até aos 15 anos, querido, eu nunca tinha tido um tênis, com todo respeito. A única coisa que minha mãe falava assim para mim, filho, eu só consigo te dar uma coisa, estuda, valoriza. Mas o que fez a diferença na minha vida não foi os estudos, foi Jesus Cristo que me redimiu, Jesus Cristo que mudou a minha história. Eu estava indo numa direção, eu entrei na igreja, entreguei a minha vida a Jesus, e eu nunca mais fui o mesmo. Então eu sei o que é dificuldade, eu sei o que é passar fome, eu sei o que é passar dificuldades, mas eu sei também o que é desfrutar e estar pregando a palavra de Deus aqui para vocês hoje, depois de tudo isso ter passado. Porque Deus estava me fortalecendo para esse momento e para coisas maiores que hão de vir. Quando você vê um homem de Deus passando por dificuldade, você fala assim, espera, e tu verás a glória de Deus sobre a sua vida. Espera e verás a glória de Deus sobre a tua casa, sobre o teu trabalho. Quantas e quantas vezes eu vejo um adolescente, deixa eu falar, o nerd de hoje é o homem rico de amanhã. Quantas e quantas vezes a gente vai na escola e fica zoando aqueles meninos nerds? Deixa eu falar, o nerd de hoje é o homem rico de amanhã. Agora, se você vê um homem, uma mulher, um jovem passando por dificuldades, e por causa disso ele nunca desiste de ir estar com Jesus, ele vai ser um homem de Deus aprovado amanhã. Nunca despreza, querido, esses momentos que você está falando, porque cada momento que nós passamos são momentos didáticos, onde Deus está nos ensinando. E deixa eu falar uma coisa, às vezes no silêncio, às vezes você vai orar, vai se ajoelhar, Deus não fala nada, com isso Deus está te ensinando, no mínimo a você perseverar na sua vida de oração. Agora deixa eu falar, não há coroa, querido, sem cruz. Olha a vida de Jesus. Ele sabia que ele só veio para nos redimir, e isso era através da cruz. Jesus soube o que era sofrer, mas ele sabia que os sofrimentos do tempo presente nem se comparava com a glória que ele ia desfrutar, e isso traria para nós, para mim, para você, liberdade. Por isso que eu quero que você fale para a sua alma, fala assim, em Cristo Jesus, eu sou livre. Em Cristo Jesus, nada pode me parar, nem a angústia, nem a dor, nem a perseguição, nem a rejeição, nem as coisas de agora, nem as que hão de vir, porque eu sei que eu sou um filho muito amado em Deus. Aleluia. Então a partir de hoje não reclame dos problemas. Eu fico imaginando, para contextualizar, às vezes o namoradinho termina. Ai. Primeira coisa, deixa de ir na célula. Tadinha. Às vezes a menina não quer mais estar com ele, às vezes Deus deu a direção. E aí ele fica andando pela cidade de Marília procurando uma ponte. Qual que é uma ponte que eu poderia morrer mais fácil? Deixa eu falar uma coisa, querido. Se terminou,
É porque Deus está te dando uma esposa linda, uma princesa do Senhor. Vocês gostam disso, né? Eu não vou entrar nessa linha. Viu, Dodô? Sabe por que está demorando, Dodô? Porque Deus está demorando preparar, Dodô. Você imagina a princesa que Deus vai derramar sobre a sua vida. A vida de Jesus foi primeiro a cruz, depois a glória. Primeiro o deserto, depois a conquista. As primícias dos frutos, depois a abundância da colheita. A morte da carne, para depois a ressurreição da vida. Agora, nós precisamos fazer uma comparação com a glória que nos espera. Deixa eu falar uma coisa, qual é a glória que nos espera? Qual é a glória que nos espera? Existe uma glória que nos espera. É a volta de Jesus, querido. Agora, o caminhar, querido. Quando você faz uma viagem, você aproveita a viagem desde quando você entra no carro. O céu pode ser aqui, o céu pode ser hoje. Você pode desfrutar das bênçãos do Senhor hoje. Você pode aproveitar as conquistas que Jesus já te deu ali na cruz do Calvário hoje. Então, o que significa expectativa? O tema da nossa mensagem é ardente expectativa. A gente está em meio à Copa. A Argentina parece que empatou 1-1. Certo? Como é que é? Então, o Messi errou um pênalti. O goleiro pegou. Foi diferente, mas sei lá, para mim errou porque eu não quero que a Argentina ganhe. Amanhã às 3h, o que vai acontecer, querido? Jogo do Brasil. Brasil e Suíça. Agora, você já parou para pensar que essa é uma das Copas, olha aqui, galera. Essa é uma das Copas onde o brasileiro, com raras exceções, ele não está nem um pouco se lixando para a Copa do Mundo como na Copa passada. E eu fiquei até preocupado, quando eu passo na frente de um bar, e eu não vejo o bar ornamentado para o jogo do Brasil, eu falei, tá lascado mesmo. Nem os bares estão mais esperando. Então não há expectativa para o Brasil. Se der, deu. Então não existe expectativa. E sabe o que é triste? Muitas vezes nós temos essa mesma expectativa em relação ao céu. Muitas vezes nós temos essa mesma expectativa, tanto faz como tanto fez, em relação à nossa vida cristã. Sabe o que significa? O que eu mais defini, o que é uma expectativa, é um parto normal. Um parto normal. Para uma mãe que vai ter uma criança de parto normal, querido, é dor. Pensa em algo que deve doer. Porque eu acho que as mulheres nunca receberam uma bolada. Mas assim, eu fico imaginando, cara, a minha esposa, ela não teve parto normal. Mas foi assim, algo meio cômico, assim. Eu levei a minha GoPro, Israel. Não, eu falei, eu vi aqueles partos. Priscila, não se apavora não, vai dar tudo certo. Mas assim, eu cheguei lá assim, aí encontrei um monte de médicos assim, anestesista e tal. Aí eu já senti o cheiro de pele sendo cortado, eu já fiquei assim. Daqui a pouco eu vi a minha esposa com os braços abertos, ela, amor. Cara, depois ela vai me dar uma bronca porque eu falei isso. Mas assim, quando saí a Débora ela não chorou, ela fez assim. A minha menina fez assim, ela chorou. Mas aí quando veio a Déborazinha, o médico fez assim, e ela... Ah! A minha esposa que estava assim, amarela, falou, como ela é linda. Eu falei, minha linda, não tem nada bonito. Eu falei, você está bem? Cara, foi uma cena. Só que para a mãe, aquela dor, ela nem liga quando ela pega as criancinhas, o seu filho, a sua filha nos braços.
Isso é uma verdadeira expectativa. A dor, ela torna indiferente, ela torna algo secundário, diante da expectativa da mãe pegar a criança no colo e levar para casa. Sabe, o problema é exatamente isso. Nós estamos fincados a nossa expectativa exatamente aqui. E nós não somos desse mundo. Nós não somos daqui. Você não deve acordar porque você tem que trabalhar. Você não deve dormir porque você está cansado. Você deve viver porque você tem um propósito em Cristo Jesus. Nós temos um propósito, nós temos um endereço, nós temos uma expectativa. A grandeza da herança que nos aguarda compensa o sofrimento do tempo presente. O apóstolo Paulo, ele tinha essa consciência. Existe algo grande que nos aguarda, por isso que nós somos o povo da esperança. Ei, presta atenção, nós somos o povo da esperança. Agora isso me preocupa, quando uma greve de caminhoneiro deixa a gente desesperado. Eu fico imaginando se fosse um Armagedon mesmo, se fosse uns demônios atrás da gente assim, ó. Você ficou desesperado porque faltou gasolina. Graças a Deus, Deus me abençoou que eu comprei um carro 1.0. Eu passava via as filas quilométricas, eu falava, perdeu o Playboy. Meu carro assim, e não abaixava. Eu falei, cara, que da hora. Comprei um carro 1.0. É nóis. Mas assim, qualquer coisa nos abala. A gente anda tão frenético nesse mundo que qualquer atravessada nas tuas emoções, você já acha que aquilo é o fim. Agora, o que é o sofrimento do tempo presente? São as tragédias, as perdas, mortes, vida financeira, saúde emocional. Tudo isso teve início aonde? Lá no Jardim do Éden, quando o homem pecou, lá se deu o início. O projeto inicial não era isso, mas o homem pecou, e a consequência do pecado é morte. A consequência do pecado em nossas vidas, nós já nascemos em pecado, mas Jesus nos redime. Quando nós estamos longe das expectativas de Deus, é porque o pecado está entranhado literalmente em nossas vidas. Vocês estão entendendo sim ou não, pessoal? Talvez se eu falasse assim, e tal, você vai ser... Não. Agora eu tenho uma boa notícia, querido. Existem coisas nesse mundo, por isso que eu digo, você tem que acompanhar a viagem. Tem coisas lindas nesse mundo. Uma delas é estar junto com vocês. Sim. Não está no script, eu falei agora. Ficou legal. Vou falar de novo que vocês vão gostar assim. É sério, estar junto com os santos, com outro salvo. Estar junto com a igreja. Viajar para Maceió. Tomar água de coco. Sei lá, o que você gosta de fazer? Comer uma macarronada. Parás! Estar junto com os amigos. Ei, Ceará! Fazer coisas tipo... Cara, estar junto com pessoas que te impulsionam. Então, enquanto nós estamos caminhando, nós vivemos coisas maravilhosas. Estar apaixonado, apaixonada. Chegou a promessa do Tiago. Tiago, você acha que o Tiago está preocupado por enquanto em Jesus voltar? Não, por enquanto ele está querendo casar. Eu acho que tem gente que tem preocupação, né? Deixa eu te falar uma coisa! Tem muita coisa que nós precisamos desfrutar já. E essa boa notícia, existe uma glória a ser revelada, mediante Jesus Cristo em sua segunda vinda. Isaías 66 faz questão de descrever como será o céu revelado. 2 Pedro explica em detalhes, aquilo que nos aguarda.
Agora, versículo 19. E aqui eu estou partindo para o final. A banda pode vir. 8:19, Ed. Ele nem estava no computador. O que eu faço, Israel? Ele estava conversando com o Marivaldo. 8:19. Salvem Jesus. Romanos 8, versículo 19. Diz o seguinte: pois toda a criação aguarda com... Vamos todos ler? 1, 2, 3. Pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. Eu vou falar mais uma vez. Eu vou ler mais uma vez. E eu queria que você entendesse, porque esse texto é para mim e para você. Porque tem algum filho ou filha de Deus aqui? Então esse mundo está louco querendo que você se manifeste, querido, que você mostre para que você veio a esse mundo. Vamos todos juntos ler? Pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. Existe uma expectativa. A luz, querida, ela precisa ser colocada em um lugar onde todos possam ver. Eu e você, nós somos filhos, nós temos um endereço em Deus. Filhos de Deus, todos aqueles que creem em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, não é toda a humanidade, querido. A profecia nunca vem sobre o ímpio, a não ser para condená-lo, a não ser para lembrar que ele precisa ter a sua vida salva em Cristo Jesus. Mas a palavra e as promessas são para os filhos. E por isso aqui eu preciso abrir um parênteses, querido. Ir à igreja não te garante estar com Ele no céu. Mas a tua vida transformada pelas suas atitudes. E crer não é simplesmente um sentimento. Crer não é um sentimento. Crer é uma atitude. Filho de Deus não é o mesmo que ir à igreja. Ser salvo. Ser salvo é uma característica daqueles que já tiveram a sua vida transformada pelo poder da palavra. E eu quero terminar, querido, com o versículo. Coloca o versículo 20, Ed. 8:20. Toda a criação, não por vontade própria, foi submetida por Deus a uma existência fútil. 21. Na esperança de que, como os filhos de Deus, a criação seja gloriosamente liberta da decadência que a escraviza. 22. Pois sabemos que até agora toda a criação geme com dores de parto. E nós, os que cremos, também gememos, embora tenhamos o Espírito em nós, como antecipação da glória futura. Tem uma versão que fala como primícia. E nós, os que temos, também gememos, embora tenhamos o Espírito em nós, como primícia da glória futura. Sabe o que o Espírito Santo é em nós? Ele é como primícias da glória futura. Eu vou explicar para vocês rapidamente o que é primícia. Todo judeu, na antiga aliança, os frutos, os primeiros frutos, quando eu falo assim, literalmente os primeiros frutos, a árvore dava o fruto, aquele primeiro fruto daquela estação, ele pegava e levava e oferecia no templo para o Senhor. E quando eu falo primícia, é literalmente as primeiras coisas. Então quando um judeu, um homem de Deus, uma mulher de Deus, pegava isso e levava para o templo, ele estava representando, está vendo aqui, Senhor? Isso aqui representa tudo o mais que ficou lá na fazenda. E isso aqui representa, Senhor Deus, o quanto Tu és importante em minha vida, porque tudo é Teu.
Eu estou simplesmente oferecendo uma parte, mas o restante ficou lá na fazenda. Sabe o que significa que o Espírito Santo é a primícia? O Espírito Santo é a primícia, ele aponta aquilo que nos aguarda. Gálatas capítulo 5 fala assim que os frutos do Espírito é amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Todas as vezes que nós temos essas características é como primícias. E essas primícias apontam um todo que está nos aguardando. Então, quando eu tenho um amor que constrange a vida das pessoas, nós estamos dizendo, se esse rapaz, se essa garota tem um amor tão grande, imagine o amor que terá no céu. Se eu sou uma pessoa tão bondosa pelo poder do Espírito Santo, sabe o que está nos dizendo? Para este mundo que geme, aguardando ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus, quando eu sou bom, isso automaticamente, eles falam assim, se esse rapaz, se essa garota é tão bom, imagine a bondade que haverá no céu, imagine a bondade de Deus. É por isso que nós precisamos compreender o Evangelho. Este mundo está desesperado por essa palavra, esse mundo está desesperado por nós. Sabe por que ainda existe tanta maldade nesse mundo? Porque ainda nós estamos muito disfarçados, nós somos muito parecidos com o mundo. Hoje é uma noite de avivalistas serem levantados aqui neste culto. Mas avivalistas não simplesmente do mover, mas avivalistas que farão a diferença em toda a sociedade. Por isso, querido, quando você vai lá na sua escola, que você não estuda, que simplesmente você cola, você está dizendo para esse mundo, eu sou igual a vocês. Lembre-se que a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Eu falei para um rapaz essa semana, filho, você vai ser médico, né? Eu falei, vou, pastor, vou ser médico. Seja o melhor aluno naquela faculdade. E ele, seja um bom médico. E ele não entendeu muito. Eu falei, sabe por quê? Porque tem muita gente aguardando você se formar. Tem muita pessoa que não tem condição nenhuma aguardando você se formar. Tem muita pessoa aguardando um médico santo, um médico cheio do Espírito Santo, que antes dele colocar a receita, falar assim, deixa eu orar pela sua vida. O diagnóstico não vai ser esse que eu vou te dar, o diagnóstico vai ser de Jesus, e Ele tem a palavra final, e Ele sempre tem a palavra final em nossas vidas. Então, quando você deixa de estudar, quando nós deixamos de ser santo, nós estamos literalmente indo contra essa palavra. O Espírito em nós é uma antecipação da glória futura. Querido, deixa eu falar, o único lugar que pode ter ordem, e não será em nenhum outro lugar, é na igreja, nos filhos de Deus. Nós antecipamos a glória que nos aguarda. Então, quando você propõe no seu coração de ser o próximo presidente desse país, sabe o que você está dizendo ao teu coração? Eu vou antecipar o céu nessa terra, porque você é um homem justo, íntegro nessa nação. Então, quando você se propõe a ser um marido, uma mulher cheia do Espírito Santo, você está antecipando a glória do céu que há de vir. E quando você passa com os problemas de cabeça erguida, você está dizendo que a minha dor, ela é insignificante com aquilo que me aguarda. Quando você resolve decidir, você está dizendo que as coisas desse mundo é melhor que aquilo que te aguarda no céu. Essa não é a noite de desistir. Essa é uma noite de prosseguir, mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao sofrimento. Deixa eu te falar, muitos aqui têm vontade de ter uma empresa. Muitos aqui têm vontade de ser empresários bem-sucedidos. Deixa eu te falar, no
porque você não é daquela família XYZ, que isso não vai acontecer. Se você se propor, se você se manter firme, se você ser um alicerce, as coisas vão acontecer, independente dos problemas, querido. Se você decidiu estudar e fazer aquela faculdade, se você decidiu se casar, não vai ser o dinheiro que vai definir como lindo será a tua festa de casamento. O que vai definir a felicidade, ou até mesmo a festa, querido, vai ser se você se posicionar. No reino é uma questão de posição. Reino é uma questão de posição. Quando você se posiciona, as coisas no mundo espiritual acontecem. Quero que vocês coloquem em pé. Sabe, eu quero ministrar sobre a sua vida agora. E agora, querido, agora eu já esqueci o esboço lá. Agora é a hora de nós vivermos na prática o que eu ministrei na sua vida. Existem pessoas aqui essa noite que estão com seus corações angustiados, que estão com seus corações depressivos, que não falam há muito tempo com seus pais. Eu quero orar pela sua vida agora, essa noite. Existem jovens aqui que têm sonhos lindos, sonhos de ser empresários bem-sucedidos. Deixa eu te falar. Essa é uma noite de você se colocar diante de Deus, porque nós vamos orar e nós vamos profetizar. Se você é um filho, uma filha, essa palavra é para a sua vida. Tem jovens aqui essa noite que não conseguem se livrar das drogas. Essa palavra é para a sua vida. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Mas entregue teu caminho ao Senhor. Tem moças aqui que têm andado triste, angustiada, depressivas. Você nem precisa vir aqui, porque você vai se sentir constrangida. Mas agora, existe uma paz que excede todo entendimento, que está guardando o teu coração em Cristo Jesus. Eu quero orar pela sua vida. Se você tem orado e de repente não encontrou um homem, uma mulher de Deus, essa é a noite. Uma melodia, Meu Deus. Ele me encontrou e me cercou com uma Galera, canção fiquem em pé, vocês que estão aqui à frente. que me libertou dos meus Nós não somos mais escravos do medo. Os meus medos me Oh! salvou. Diga isso a Ele. Eu não sou mais escravo do medo. Meu Deus. Você é filho. Sou filho Você é filha de Deus. de Deus. Os problemas não te afastarão da presença de Deus. Mais escravo do medo. Uau! Eu sou filho de Deus. Eu quero que você cante além simplesmente da letra, querido, mas que você mergulhe nessa atmosfera de adoração aqui. Antes de nascer, Meu Deus. escolhido eu fui. Diga, por meu nome me chamou. Diga isso a Ele. De novo eu nasci Um novo nascimento. em sua família. Olha isso. O seu sangue me comprou. Diga, eu não sou mais escravo Meu Deus. do medo. O que você é? Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho, eu sou filho de Deus. De que eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho
Enquanto os meninos se preparam para essa ponte nessa canção, eu quero ler um texto. E eu quero que você vá para casa com essa convicção desse texto bíblico. Romanos capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nada te condena se você está em Cristo Jesus. Porque não recebeste o espírito de escravidão. Você não é mais escravo, você é livre. Para viverdes outra vez atemorizados. Mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual chamamos Abba Pai. Versículo 19 diz: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Hoje é uma noite de salvação, hoje é uma noite de libertação, hoje é uma noite de uma nova vida. Levante as suas mãos ao céu.